वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरभक्तश्री आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो चिरागदत्तं निजगुप्तवित्तं स्वप्रेमनामामृतमतिदारम् आपामरं जगत्तारगौरवं कृष्णो जनेभ्यस्तमं प्रपद्ये कालकलेबरेण इन्द्रिय वैरिवर्ग श्रीभक्तिमार्गैः कण्टककोटिरुद्धा हा विकलं प्रयामि किमहं करोमि चैतन्यचन्द्रयदिनाथं कृपां करोसि हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अङ्गश्यामलिमाच्छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जाड्यं जागुरुचि सांविदधतं पट्टाम्बरस्य वृन्दारण्यविलासिनं हृदि रसदामाभिरामोदनं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेमं दामोदरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः भक्त्या विहीनापराधरक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे निरुपाधिकरुणेन श्रीशचीनन्दनेन त्वयि कपटिशतोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्यतां तामवीनं निजनिकटनिवासं देहि गोपीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणनिदानं तमालवर्णं सुगीतावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं स्तुतितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ा नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानं शालिनी प्रणमामि आगमनिगमसारो सृष्टिसंहारकारो वैष्णवकिशोरो नित्यवृन्दावनस्थो समनं भयविनाशो पापीनिस्तारयन्तो भज भजतु मनोरे श्रीराधिका कृष्ण नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिहरं कृष्णवर्णं त्रिशकृष्णं साङ्गोपाङ्गं
all of your godless mercy. Então, primeiramente, gostaria de oferecer minhas mais respeitosas reverências aos pés de lótus de Guru Pada Padma, Intelila Pravishnu Vishnupada, Sutra Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a todos os acharyas, Guru Panuga Gaudiya Guru Vaga, a todos os Vaishnavas aqui reunidos, e especialmente a nossa querida Krishna Divinidade. Eu oro pela misericórdia de todos vocês. By the progress mercy of Guru Gauranga, Gandharva Giridhari, Shri Radha Govinda Ji, we have assembled here and have this opportunity to discuss some sweet pastimes of the Lord and His dear devotees. Pela misericórdia de Shri nós estamos reunidos aqui e vamos poder falar um pouco sobre as glórias de Guru Gauranga. Jagadguru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, from his very childhood, he was very expert in astrology. And because of his vast knowledge in astrology, he got this title as Srila Jagadguru Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, desde a sua infância, ele era muito perito em astrologia. E por conta disso, ele recebeu esse título. Jyotisha Surya, Jyotish Shastra Vidya. And Bhaktivinoda Thakur, who is the father of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that time he used to visit Srila Jagannath Das Babaji, Siddha Baba, time to time. And this small boy, he accompanied with Bhaktivinoda Thakur, he used to also take the divine darshan of the Siddha Baba, Jagannath Das Babaji. E Bhaktivinoda Thakur, seu pai, ele costumava visitar Jagannath Das Babaji Maharaj. Então Bhaktisiddhanta ia junto e tinha essa oportunidade de estar também lá, presente. And that time Mahaprabhu's birthplace has already manifested, and many devotees also used to come to take darshan of this holy place of Mahaprabhu's appearance. Mentioning all the appearance and disappearance tithi of all of our previous acharyas, all the associates of Chaitanya Mahaprabhu. And he instructed to give the title of that magazine, calendar, so it is called Navadip Panchika. Então, naquele tempo, o local de nascimento de Mahaprabhu já tinha sido manifestado. Então, os devotos tinham a oportunidade já de ir lá e conhecer esse local sagrado. E esses devotos de Jagannath Das Babaji e os outros grandes Vaishnavas, por ver quão expert Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era em astrologia, Jagannath Das Babaji ele aconselhou a Bimala Prasad, Bhaktisiddhanta, o nome dele na época, a criar um calendário onde a gente poderia saber todas as datas de aparecimento e desaparecimento de todos os Vaishnavas, os associados a Mahaprabhu. Então, ele aconselhou ele que desse o nome dessa revista onde ele faria esse calendário de Navadvip Panchika. So Bhaktisiddhanta, that time Vimala Prasad, he took the vow to chant this 100 crores of holy name. And he completed it in 10 years. With having hard and severe, austere life, he used to eat only once in a day and without using his hand, only by mouth, like go grass like the cow eats by mouth. So Bhaktivinoda Prasad used to
only by his mouth, whatever prasad or vishyana put on the ground on the stone, we treat like this. Then Mahaprabhu appeared in front of him with all of his associates, all of his Parshadas and all of our previous acharyas, and advised him, you should start preaching of this divine knowledge of pure bhakti. Then Prabhupada, as he matured in his devotion, this astrology also became more mature. And at that time the University of Calcutta offered him the post of the chairperson, the head of the astrology department in the university, without any interview. But Brahmapasa rejected that post. Said, I have come to count the stars and constellations. He was so expert in astrology. Another expert astrologist, he challenged Brahmapasa to have a debate with him. And Prabhupada accepted, and in the debate, Prabhupada, he defeated that astrologist in such a way, he passed urine and stool in his in front of everybody in his pant. So he was such a great astrologer. So by the request of Siddha Baba Jagannath Das Babaji, Prabhupada, he manifested this Navati Panjika, mentioning all of the appearance and disciplines of our Rupanur Vaishnavacharyas. Então, Bhaktisiddhanta, ele fez um voto de que ele cantaria 1 bilhão de santos nomes, e ele completou esse voto depois de 10 anos. Ele, durante esse voto, ele costumava comer sem as mãos, apenas uma vez por dia, e a praçada era servida no chão. Então ele, com as mãos assim, só se agachava e comia sem as mãos, uma vez por dia, por 10 anos. Depois que ele completou esse voto, então o próprio Mahaprabhu se manifestou diante dele, junto com todos os acharyas, todo o Urupandu Guru Varga, e o instruiu a pregar esse caminho de Bhakti. E então, Prabhupada, ele estava já muito maduro em sua Bhakti e também muito maduro no seu conhecimento de astrologia. Então, a Universidade de Calcutá ofereceu a ele um posto, uma cadeira na universidade, como um pandita de astrologia, mas ele recusou isso. Ele disse a eles: eu não vim para este mundo para contar estrelas. Então, um dos grandes astrólogos da época desafiou ele e falou que queria ter um debate com ele. Então, ele aceitou o debate, e durante o debate ele acabou completamente com os argumentos do astrólogo, e o astrólogo ficou com tanto medo, ficou tão nervoso durante o debate, que ele se defecou e se urinou durante o debate. So the purpose of manifesting this Navadip Panjika is to give the opportunity to the sadhaka, to the jivas, to know and glorify the pure Vaishnavas on their appearance and difference. Então, o propósito deste calendário, de ter manifestado esse calendário, é para dar a oportunidade a todas as divas de glorificarem os Vaishnavas nos seus Abhibhavtiti e Tirobhavtitis. Because Jagannath Das Babaji Maharaj Siddha Baba, it was very well known that without glorifying pure Vaishnavas, the jiva can never have any type of auspiciousness, any type of progression in devotional life. But it is very, very essential to remember, to glorify, to listen to the divine qualities and the pastimes of pure devotees.
Porque Jagannath Das Babaji Maharaj, ele sabia que ninguém poderia ter progresso na vida espiritual se não glorificasse os Vaishnavas, os devotos puros. Esse é o único caminho para ter progresso nesse caminho de Bhakti. Srimad Bhagavatam also mentions this, that Lord and His pure devotees appears in this world to show their compassion, to show their kindness, show their mercy to jivas. Anugrahaya bhutanam manushya dharmas. Bhajate tadrushikila jahasutva tatvarabhaya. The Lord and His devotees manifest in this material world to give this opportunity to the jivas to listen about them, to glorify God. If the Lord and His devotees will not manifest, then there will be no mention, no pastimes of the Lord and will be mentioned in the scriptures, in the records. The Lord manifests and their pastimes recorded in the scriptures, and the jivas, upcoming jivas, they have this opportunity to read, to listen, to meditate upon the beautiful pastimes of the Lord and His devotees. Then they will incline towards spirituality. Without listening the pure nature and the characters of pure Vaishnavas, the jiva will never incline to serve the Lord and His devotees. No Srimad Bhagavatam é dito que o Senhor e seus queridos devotos, eles vêm nesse mundo para demonstrar compaixão e misericórdia com todas as jivas. Eles dão essa oportunidade para que todas as jivas possam glorificar e ouvir e se lembrar de todos esses passatempos do Senhor. Se eles não tivessem se manifestado nesse mundo, então nenhuma jiva teria a chance de ouvir sobre esses passatempos, de ler, de meditar nesses passatempos. Então, através desses grandes, de tudo que eles manifestam, então as jivas são capazes de se inclinar ao caminho de Bhakti e servir ao Senhor. Caso contrário, elas nunca fariam isso. After listening these pastimes of Lord and His devotees, the jiva becomes inclined to serve the lotus feet of Lord and His devotees. Bhagat kriya vidhilim sabe ihar par. Annatha hoile ihar pratyabhar. Jaha tat paro bhavet means even today. Those who will listen, those who will glorify, those who will meditate, remember the sweet pastimes of Lord and His devotees, and they will also incline towards the service of God. Because it is present in the night tense. Bhavet kriya, vidhilim, means present here. Sabai it suddenly speaks this way to glorify the devotees. And then otherwise, the jiva will get the opposite result, pratyabhar. If the sadhana, he never glorified the Vaishnavas, then he will go down in each sadhana, in his progression. So it is very essential to glorify the devotees of the Lord from their appearance and sequence. Após ouvir sobre esses passatempos, a jiva se torna inclinada a servir o Senhor e os seus devotos puros. Mesmo hoje em dia, qualquer um que ouvir esses passatempos vai se inclinar a esse caminho de Bhakti, ao serviço ao Senhor. De outra forma, nenhuma jiva iria se inclinar para isso se não fosse esses passatempos, esses secretos, tudo isso que foi manifestado pelos devotos puros. Eles iriam na direção completamente contrária às jivas. Se o sadhaka ele não glorifica o Senhor e os seus passatempos e os seus devotos puros, então ele tende só a cair, só a ir para baixo. Então é necessário no caminho de Bhakti que a gente
observe esses tiques de Avibhava e Tirobhava e glorifique eles. Srila Rupa Goswami Pad in his Bhakti Sindhu, he mentioned the sequence of attaining love of Godhead. From the beginning of Shraddha, Adav Shraddha, Tato Sadhu Sangha, Tato Bhajana Kriya, Tato Anartha Nivritsa, Tato Nishtha, Ruchistata, Tatha Sakti, Tatha Bhav, Tatha Prema Vidancha. Sadhakana Ayam Prema Pradma Bhave Bhagat Karma. The jiva first attained Shraddha, Adav, Adav, the first take of Bhakti is Shraddha. Then this Shraddha, when it matures, they need most for Sadhu Sangha. In the Sadhu Sangha, then Amartha will express. When Amartha removes from the heart, then the jiva attains Nishtha. So in this way, slowly the jiva attains the love of God and prema. So the prema, the seed of prema is Shraddha. See Guru Padma, pure devotee, he leaves that seed of prema in the heart of the jivas in the form of Shraddha. From where that Shraddha comes from? The Shraddha comes from pure devotees. Those who have developed pure love for Godhead by associating with them, by listening their pure Harikatha, by seeing their pure devotional characters, the jiva attains Shraddha. Sri Bhaktivinoda Thakur in Jayavardhana, he mentions that Jada Brahma Brahma Harirasagala the Vaishnava Janam Kadachit Sampasyan Tad Anukavani Syat Ruchita Tada Krishna Dutya Tejati Sanakai Maika Rasam Swarupam Vibranam Vimala Rasabhavam Sarkut Jada Brahma Brahma. The jiva is wandering in this material universe, life after life. There is no end of the cycle of birth and death. Brahman is wandering in different species of life, in different universes. Kadachit Sampasya. By great good fortune, jiva comes in contact with your heart. When the jiva becomes very tired, after wandering and suffering in this material world again and again, then he also becomes very tired and he begs some help from the Lord. Oh Lord, please help me. I don't want any more suffering. I want to get out from this. Then the Lord arranges. When the jiva cries from the core of his heart, then Krishna Singha, eternal associate of him, to help the jiva. Then the jiva attends the Sadhu Sangha. Yada Brahman Brahman Harirasagala the Vaishnava Janam Kadachit Sampasya. By great good fortune, when the jiva attends that Sadhu Sangha. What type of Sadhu Sangha? What type of Sadhu? Very high class of Harirasagala the Vaishnava, whose heart is saturated with Harirasa, Bhakti Rasa, Prema Rasa. Just like Rasgulla. When you take Rasgulla, rasa is drop off. So in the same way, Sadhu's heart also full of Bhakti Rasa, saturated with Bhakti Rasa. They have no any enviousness, no jealousness, no laziness. The pure devotees who have attained that stage of Rati or Bhava Bhakti, they are very, very powerful, Rasik Vaishnavas. And by associating with such type of Rasik Vaishnavas and by listening from them, by seeing their pure bhajan, sadhana,
the jiva develops this greed, I want to do bhajan like him. How he is chanting, how he is remembering, how he is glorifying, how he is always very happy, how he is so excited while glorifying the Lord. So the jiva develops Shraddha, this is the beginning of Shraddha. So this Shraddha comes from pure sadhus. Those who are 24 hours engaged in the loving service of the Lord. Like Brajvasis. Day and night they have no any other duties. Only to please Krishna, only to serve Krishna. Whatever they are cooking, they are milking the cows, churning the milk, juggle, making the cow dung patties. Whatever household activities they are performing, their mind is always absorbed in Krishna. Vikretu kama akhila gopa kanya murari kadarabita chitta vritti Dadhyadikam moha vasada vacha Purinta damodara madhavita. The Mangala means Gurhe Gurhe Gopa Vadhu Kadamba Sarve Militra Samabhava Jodi Namani Krishnani Gayanti Uche Govinda Damodara Madhavita Uru Kale Samdhata Kalpura Amscha Sanghatayanta Usali Prabhuta Gayanti Pruche Yadi Damodara Govinda Damodara Madhavita. Whatever activities they are performing, some gopis they are beating the grains in the mortar and singing Govinda Damodara Madhavita. Some gopis they are feeding the babies, making the baby to sleep. Prajjanka Kagni Jamalam Kumara Raswapayanda Akala Gopakanya Jagu Pravanda Suratala Vandam Govinda Damodara. Very sweetly they are singing Govinda Damodara Madhaveti 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 Govinda Damodara Madhaveti. Some gopis, they are feeding the parrots. Promoting this seeds feeding to the parrots and make them to learn of this parrot. This seed is going to the Damodara that way. Their mind is day and night absolutely Krishna. So by listening to them, by seeing their activities, the jiva naturally develops this greed. I want to also be like this. I want to see like the gopis. So this is the beginning of Shraddha. And sadhus will be like this. The real sadhu, by their own example, they develop Shraddha in the heart of the jivas. Then, when the Shraddha appears in the heart, then the jiva approaches the sadhu, please help me. I want to do Harivajan like him. Then the sadhu gives Harinam. Now, Bhagavad. So those jivas, those who are not Shraddha, if you give them Harinam, what they will do? They will not chant. They will throw this Harinam in the. They will hang this Harinam somewhere in their house.
So the beauty of the real sadhus who develop Shraddha in their heart is by their own emotional example. Então, Srila Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele menciona, explica todo o caminho de Bhakti, passo a passo, desde Shraddha até Prema. Primeiro começa com Adrosh Shraddha. Então, Adrosh significa que é o primeiro passo no caminho de Bhakti. Então, quando essa Shraddha se torna mais madura, vem Sadhu Sangha. Depois de Sadhu Sangha vem Bhajan Kriya. E então, Anartha Nivriti. Então, depois de remover boa parte dos anartas do coração, então o sadhaka progressivamente ele chega até Prema, ele desenvolve amor por Krishna. Mas Shraddha é a semente de Prema, e Shraddha vem no coração dos devotos puros. Por ver o exemplo do caráter deles, por seguir os seus passos, por vê-los, a diva ela sente uma cobiça por ver o exemplo deles e obtém essa Shraddha no coração. Então essa diva que está vagando por esse universo infinitamente sem fim, o samsara não tem fim, esse ciclo de nascimentos e mortes, ele vaga por diferentes espécies e universos. Então, por uma boa fortuna, ele vem a entrar em contato com o devoto puro. Prabhuji explicou que quando a diva ela fica cansada de sofrer nesse mundo, depois de tanto tempo, tempos imemoriais, então ela chora do fundo do coração de forma muito sincera, e aí sim o Senhor manda ajuda através de um devoto puro, através de um sadhu. Mas qual tipo de sadhu? Aqueles cujo coração está saturado com essa bhakti rasa. É como uma rasagula. Então, a rasagula você mergulha numa cauda e quando você tira, ela vai estar cheia daquela rasa, daquela cauda. E se você aperta, ela vai escorrer essa cauda. Então, da mesma forma, o coração do sadhu ele está cheio dessa bhakti rasa. Não existe nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de preguiça, nada de ruim no coração do sadhu. Então, quando esses sadhus eles têm esse bhava, esse amor puro por Deus, então esses Rasik Vaishnavas eles se tornam extremamente poderosos, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Então, por vê-los, essa cobiça vai nascer no coração da diva. Ela vai olhar e vai pensar: eu quero ser como você. Você está sempre servindo, glorificando, sempre está feliz. Então eu quero fazer sadhana como você. Aqueles que estão servindo dia e noite, tentando servir a Krishna, assim como os Vrajavasis, tudo que eles pensam, todas as atividades deles são pensando em Krishna, no prazer de Krishna. Então, os Vrajavasis, qualquer coisa que eles fazem com a mente completamente absorta em Krishna. Qualquer atividade, eles cantam Govinda Damodara Madhavati. Então, as gopis, elas estão colocando os bebês para dormir e elas fazem isso cantando muito docemente Govinda Damodara Madhavati. Algumas gopis, elas alimentam os papagaios com grãos e quando elas estão fazendo isso, elas ensinam para os papagaios, falam: vocês têm que cantar isso também, Govinda Damodara Madhavati. Então a mente dela está dia e noite absorta em Krishna. Então, por ver esse exemplo desses Vaishnavas, que são assim como essas gopis, como esses Vrajavasis, essa cobiça vem no coração da diva. É assim que o sadhu verdadeiro deve ser. Ele deve inspirar as divas dessa forma e ser capaz de dar Shraddha no coração. Então, dessa forma, as divas vão querer fazer sadhana como eles, vão se sentir inspirados pelo exemplo deles. Então, o sadhu vai vir e vai dar Harinama para elas. Mas não é só Harinama, eles dão também Shraddha no coração. Porque se eles só dessem Harinama, a diva não ia fazer nada. Ela ia pegar essa japamala, ia jogar no canto e não ia cantar nunca mais. Então, por dar Shraddha, essas divas são capazes de adentrar nesse processo e então elas começam a cantar e progredir no caminho de Bhakti. Romã? As gopis elas dão romã para os passarinhos, não graças. Papagaios.
So the sadhu should be happiness Sukadatta. Last sadhu released his bhakti rasa, then he can help others. This is Mahaprabhu's instruction. Advice. Bharat ko bhumita hoila, manusya janma ja, janma sarthak kari, first make your life successful and then help others. So what is the meaning of make the life successful? When the life of Jiva becomes successful, when he released his bhakti rasa, then his life becomes successful. When one drinks this nectar of bhakti rasa, this is the success of life. And then only he can distribute that rasa. He can deliver the conditioned souls. If in your pocket there is only 100 rupees, then only you can give 100 rupees. If you have 10 rupees, you cannot give 100 rupees to others. So Mahaprabhu says, first fill your heart with bhakti rasa, then help others. But now we have twisted this instruction of Mahaprabhu. We are saying, by helping others, make your life successful. Janma sarthaka para paripara. Because we are conditioned soul of this Kali Yuga. In everything we want to interpret. We like to get name, fame, and reputation, prestige from others. That is why we should help others, then your life will be successful. If you have not enough money in your pocket, how can you help others? If you have enough money in your pocket, then only you can help the poor. You are a beggar and you are jumping to help others. How it is possible? If the sadhak is running after material, lust, anger, greed, ambitiousness, jealousy, running for material name, fame, and prestige, so how bhakti will manifest there? And if bhakti is able to manifest there, how he can create something in the heart of the Jews? But our previous acharyas, our Guru Pada Padma, our Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, all of our previous acharyas, they have performed their bhajan. They attained that stage of Lord of Bhagavad. They only help others. Our Guru Pada Padma, he received sannyas in 1952. And he started giving Harinam in 1996. He did his bhajan, sadhana, and realized the absolute truth, realized the slope of Brahma. Three from all types of other desires. And when Sutta Bhakti manifested, then only can have. But nowadays what is happening? Those who are taking sannyas today, the next day they are giving him. Take it and delivering. That's like competition is going on. They want to book their name in the Guinness Book of World Record. How much disciple I have collected. But what disciple you can collect? You are not a disciple in himself, yourself. Ask to become a real disciple. Ask to bhajan, realize your Swarup, realize the Swarup of Lord, then you can make disciple. You don't know who are you.
you are running after material, money, material, position, material, name, fame and prestige. And what disciple you can make? So sadhu should be very pure and sincere. Sadhu should be very responsible. Not only now I have received sannyas, tomorrow I will leave Harinam. I become Guru. Then fighting for material things, property, material wealth, position. So what sadhu you are? If you are fighting for money, you are fighting for property, fighting for material position, this is not the suitable sadhu. Who is sadhu? Sadhu is not only dress, wearing sannyas dress and sitting in a big singhasan, wearing big garland, speaking some copy, some slokas from scriptures. Sadhu is the ideal character. In Bhagavad Gita, Krishna himself is saying, who is sadhu? In Bhagavatam, Krishna also saying. In Gita, Bhagavan saying that Adishta Sarva Bhutana Maitra Karuna Evacha Nirmama Nirahamkara Sama Sukha Dukha Santushta Sattam Yogi Dadatma Dura Nischay Majayatita Manabuddhi Chumar Bhutta Swami Priya Jasmatna Dujete Loka Lokana Dujete Chada Prasamasa Bharatagi Muktaja Satami Priya Anapekya Suchita Kyodasina Bhattata Sarvarama Parite Bhaktiman Vipurana Jana Vishati Na Dvishti Na Suchiti Na Kamkyati Subhasva Parityagi Jumal Bhattasami Tuliya Ninda Stuti Mauni Santushta Jena Kanachi Situsna Sukadika Susama Sangha Vibhati Samasatra Jolite Chatathamani Apumana Situsna Sukadika Susama Sangha Vibhati Tuliya Ninda Stuti Mauni Santushta Jena Kanachi Aniketa Stiramati Bhaktiman. So these are the symptoms of the sadhu. Not only wearing dress and jumping Haribol, Hare Krishna. Regarding what these qualities should be there. These are the symptoms. We have to recognize. First we have to do bhajan and bring these qualities. Only by doing grace, these qualities will not come. By money, you can buy these qualities. By sitting in a big singhasan, you cannot get these qualities because these are transcendental qualities. By making politics, you cannot get these qualities. These qualities will come only by the mercy of Chikutta, mercy of pure devotee, mercy of the Lord, mercy of the Holy Name. The sadhu should be first quality of all Vaishnava. You never envious to others. If somebody is envious to others, he is not a sadhu. When you become envious? When you see somebody is surpassing me, what I want, I cannot get, he got this. So we become very envious. Or not? We want something, we can't get this. Some other person got this. So we become very envious to that person. I want this property, I can't get. Some other person
he got this property, so I become the real estate. But the sadhu, he doesn't want anything. He only wants Krishna, Seva. If Krishna is manifest there, he is happy. He got everything. Krishna is the origin of all the opulences, all the beauty, all the knowledge, all the renunciation, everything. If we get Krishna, then we get everything. No need to be enriched for this. We were rich, we were opulent, we were very. We got Krishna in our heart. So this is a sadhu who never become envious. All this does sabha. He never become envious. If somebody become envious, then he is not a sadhu. Only during grace, it is not a sadhu. And the Maitra, the sadhu is very plain others. And the Karuna means is very kind to us. He wants to help everybody. If somebody is running after his own name, fame, and prestige, who is running after material wealth and possessions, how he can be kind to us? He is a beggar. He is running for how can I get a big position, how can I get big money. So how can I help others? Is it possible? Do you think? Então, o sábio ele deve ser dessa forma. Primeiro ele deve saborear essa raça e só depois ele poderá ajudar os outros. Essa é a instrução de Mahaprabhu. Primeiro faça da sua vida bem-sucedida, então você poderá fazer a vida dos outros bem-sucedida. E o que é isso? O que é fazer a sua vida ser bem-sucedida? Quando você é capaz de beber esse néctar de Bhakti-rasa, então sua vida é bem-sucedida, então você tem tudo. E aí sim você poderá ajudar os outros. Se no seu bolso só tem 100 rupias, você não vai poder dar mais de 100 rupias para alguém, não tem como. Então a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas como somos almas condicionadas, hoje em dia as pessoas estão seguindo o caminho oposto. Elas acham que vão tornar a sua vida bem sucedida por ajudar os outros e não o contrário. Então essa é a tendência da Baladevi. Ela sempre quer interpretar tudo da sua forma e quer receber muita fama, muito prestígio, muito pratishtha. Mas se você é um mendicante, então como você vai ajudar alguém? Não tem como. Se você está correndo atrás de coisas luxuriosas, de fama, de pratishtha, então quem você vai ajudar? Ninguém. Mas todo o nosso Guru Parampara, todo o nosso Guru Varga alcançou essa meta suprema e depois disso eles deram isso para os outros. Nosso Guru Deva Padapara, Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj, tornou sannyasi em 1952 e ele só foi começar a Harinama em 1996. Então ele praticou o bhajana por aproximadamente 45 anos. Ele esperou todo esse tempo, fez seu sadhana para poder realizar a verdade absoluta e só depois disso ele começou a ajudar os outros. Mas hoje em dia as pessoas tomam sannyasi hoje e no dia seguinte já estão dando Harinama. Elas querem alcançar recordes do Guinness Book. Elas querem fazer uma competição para ver quem tem mais discípulos, quem tem mais seguidores. Só He also made Bhakti-Siddhanta Social in 1927, but he started giving the Harinam-Dikha in 1966. 1927 and Then he started giving in 1966. 1966. E também nosso Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, que é Prabhupada, ele tomou sannyasi em 1922 e ele só foi começar a Harinama em 1966, 44 anos depois. Então,
como uma pessoa como essa que toma sannyasi hoje e está dando Harinama no dia seguinte, como ela pode fazer algum discípulo? Que tipo de discípulo ela vai ser capaz de ter? Se ela está correndo atrás de política, de prestígio, de fama, se ela está brigando por esse tipo de coisa, por poder, então que tipo de discípulo ela vai obter? O sadhu deve ser puro, responsável e extremamente sincero. Não é dessa forma, tomando sannyasi hoje e dando Harinama amanhã. Se ele fica brigando com os outros por causa de posição, de poder, então ele não é um sadhu. Não é se vestir como um sadhu que vai te fazer ser um sadhu. Não é sentar em uma grande asana, não é ter uma grande guirlanda, não é ficar falando shlokas. O sadhu, ele é aquele que tem um caráter ideal, perfeito. Na Bhagavad Gita, Krishna diz quem é o sadhu de verdade. E no Bhagavatam também é explicado esse mesmo tópico. Esses são os sintomas do sadhu. Não é alguém que só usa uma roupa e sai pulando, gritando Haribol, Haribol. Não é só pela roupa, pela vestimenta, essas qualidades não vão vir. Só por fazer política, essas qualidades não vão vir, pois essas qualidades elas são completamente transcendentais. Então você não pode comprar essas qualidades. A primeira qualidade que o sadhu tem é que ele nunca é invejoso. Então, se essa inveja está presente no coração, certamente não é um sadhu. Quando nós sentimos isso, essa inveja, ele perguntou, quando que a gente sente essa inveja? Por que essa inveja vem? Quando a gente vê que alguém está superando a gente em alguma coisa. Quando a gente vê que a pessoa está passando por cima da gente de alguma forma. Eu quero isso, e ele teve isso que eu queria. Então, eu sinto inveja dessa pessoa. O sadhu, ele não quer nada disso, porque a única coisa que ele quer é a devoção pura por Krishna, ele só quer bhakti. Se a gente tem Krishna no coração, então a gente não precisa de mais nada, porque se a gente tem Krishna, a gente tem tudo. Então esse é o sadhu verdadeiro. Se a inveja está presente no coração do sadhu, então ele não é mesmo sadhu, é só externamente. Uma das qualidades do sadhu é que ele tem maitra, ele é amigo de todos, ele é amigável com todos. Outra qualidade é karuna, ele tem compaixão por todos. Mas aquele que está correndo atrás de fama, de posição, de reputação, ele não pode ajudar os outros. Esse é o sadhu verdadeiro, é aquele que realizou primeiro e só depois ele pode dar o que ele recebeu. So the real sadhu first they realize and they release these bhaktis and they help others. By seeing the sadhu, the jiva develops shraddha. There is no any other way to develop shraddha. So that appears in sadhu sangha. And sadhu should be like this. यदा ब्राह्मण हरिदास करो वैष्णव जन्म कदाचित संपश्यति तद अनुगमन साधुषे. And the jiva desires to follow the footsteps of the sadhus. He wants to do bhajan like the sadhus. Then by the instruction of the sadhu, jiva starts to chant the holy name of the Lord. When the jiva develops shraddha and approaches the real sadhu, then the sadhu gives this. Now you are qualified to chant. And then by the instruction of the sadhu, when the jiva chant holy name, then Tejati Swami came out of the sadhu. Tada Krishna Dutya, when he starts to recite this Krishna Nam, then his Michael the such starts to remove from the sadhu. But then by practicing this chanting, remembering, listening, serving the sadhus with the holy name,
Then Swarupa Vigraha, he manifested it. He come to know about his eternal soul, who I am. Then Rasa Bhogam, Sudhima Rasa Bhogam is good. Then he qualified to release Rasa Bhogam, means Bhakti Rasa, he releases this. So this is the process. That year, Jagannath Das Babaji Maharaj, he advised and requested Vimala Prasad to manifest this Vaishnava Panji, Navati Panji, with the mentioning of the appearance and disciplines of beauty devotees. So all of our acharyas, they have these pure devotees. By glorifying them, the jiva will develop. But to Shraddha, they will develop within Rati, for the Spirit of God. Então, primeiro, o sadhu ele saboreia essa bhakti rasa e só depois ele pode dar isso aos outros. E aí, dessa forma, ele dá Harinama para essa diva. Então, ao longo do tempo, por praticar esse processo, os anartas lentamente eles vão saindo do coração, até que progressivamente ele realize a sua forma eterna, espiritual. Então, finalmente ele se torna qualificado para saborear isso e então poder dar isso para os outros. Então, Babaji Maharaj aconselhou a Srila Bhaktisiddhanta para que ele fizesse essa revista, né, esse calendário, onde tem todos os aparecimentos e desaparecimentos dos Vaishnavas, para que as divas pudessem ver esses exemplos e pudessem também se inspirar e poder adentrar esse caminho de Bhakti e progredir nesse caminho de Bhakti. Sarvata and eternal associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu. In Radha Krishna's first time, he is Nandi Mukhi. Nandi Mukhi. So that Nandi Mukhi Gaur Lila manifested as Sarvata. Always chanting the holy name of the Lord, developed such a deep love for Chaitanya Mahaprabhu. He was a old devotee and he took the vow he will never make any disciple. The pure devotee, this is their humility. They consider, I am not qualified. So he took the vow and never made any disciples. So he has these deities, Gopinath used to worship every day, doing Mangalarti, make the Thakurji, taking bath, Abhishek, Singha, operating boat, making garlands for Thakurji. But in his old age, when he was young, it was nice, but when he get old, slowly, he had difficulties. But he never gave up his service. So when Mahaprabhu, he chastised this Devananda Pandit, who was speaking, narrating Bhagavatam, but not respecting your devotees. Devananda Pandit. He disrespected Srivas Pandit. Once Devananda Pandit was narrating Bhagavatam to his disciples, and Srivas Pandit was rushing through this way, and when he heard this Bhagavatam, he became very excited. He came inside and sat down. And by listening to this recited Bhagavatam, he was feeling ecstasy in his body. He started rolling on the ground. And the so-called disciples of Devananda Pandit, they couldn't understand the divine ecstasy of Srivas Pandit. They were thinking that, oh, he is making a drama. So they took Srivas Pandit to outside. And Devananda Pandit watching everything, but he never stopped them.
So in this way he committed great offense to Shiva's born in such a great devotee, in Narada Rishi, the eternal aspect of Chaitanya Mahaprabhu. So when Mahaprabhu came to know this news came to Mahaprabhu became very angry with Devananda Pandit. He chastised Devananda Pandit very strongly. You cannot realize the hard work only in one word. Only by learning Sanskrit and reciting the slokas, you can realize what is Bhagavad for a million of lives. Then after that incident, Devananda Pandit, nothing is manifesting in his heart. He can't explain the Bhagavad slokas. So he was very worried. And Mahaprabhu chastised him. And after that, Mahaprabhu was moving on the way he met this Saranga Thakur. Saranga Thakur used to live in Mododharmadip or Mamgachi. This Mododharmadip is the place of Dasya Bhakti. The Navadip 9 islands resembles one Bhakti, Navada Bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Savanam, Archanam, Bandhanam, Dasya. So this Mododharmadip resembles this Dasya Bhakti. So Saranga Thakur, being very humble, having this mood of a Das, to live on the bank of Jamuna, serving the Thakurji Gopinath with great humility. Every day he used to bring water from the Jamuna to Abhishek of Thakurji. To collect so many beautiful flowers, fruits from the service of Gopinath. So when on the way he met Mahaprabhu saw him very old, very difficult to carry the pot of water from the Ganges to this Bhajan. Then Mahaprabhu asked, "Oh, Saranga Thakur, you are such a senior devotee, why don't you make the disciples?" No, they are not qualified to make disciples. And no one is also, I can't find any qualified. Then Mahaprabhu requested, "Oh no, please, you should accept disciples for your service, for the service of Thakurji." Then he said, "Who will become my disciple?" Then Mahaprabhu predicted, "Oh, to whomever you will see tomorrow, whomever you will make disciple, you will be qualified. To whom you will give this mantra, he will be qualified disciple." So then by the order of Chaitanya Mahaprabhu, then Saranga Thakur changed his decision. He said, "Okay, now Mahaprabhu is again ordering and advising, so I have to follow." So the next morning, every day Brahma Muhurta used to go to take bath in the Ganges. It was like Brahma Muhurta was not light, enough light, darkness is there, so he used to take bath. Night time, nobody is there in the street, he couldn't find anybody. But this thing was in his mind after meeting Chaitanya Mahaprabhu the previous day, and Mahaprabhu strongly advised, "You must have to do this." So there is something was in his mind, so he couldn't find anybody. And when he was taking bath, one dead body came and floating and he lost his body. So then Saranga Thakur said, "Oh, Mahaprabhu's advice, I have to follow." Then he gave mantra to that dead body, and this dead body woke up. And that dead body was the son of a king. And he died by the biting of snake. In the Bengal, those persons dead by snake bite, they used to
throw him into the Ganges, making the vessels of banana trunks and offering garland and this to float into the Ganges. So the king and queen and all the members when this boy and taken by Snake White, then they also float him into the Ganges. He was floating and now came and tossed the body of Saranga. And remembering Mahaprabhu's advice, Saranga gave mantra in his ear. And that boy woke up. And the boy followed him to his ashram, to his village. And suddenly this news spread everywhere. That one day boy would get alive. So when this news came to the parents of that boy, they came running to take back their son. But that son said, "Oh, I will not go with you anymore, because you have already thrown me away, considering me dead. And this suddenly gave me life. This is mine. Due to my happy sin, I will serve him all my life." From that day, he stayed with the sadhu. His name was Murari. And his name becomes Saranga Murari. His sadhu is Saranga Thakur who gave him mantra. And he became a very great devotee. Very high class of devotee of God. So today, this very day, that Saranga Thakur, we are remembering him and telling him that to whom he will accept, he will become qualified. This is Mahaprabhu's benediction to him. To whomever will accept, he will become very qualified. So we are the Jiva Siddhi stage of calling, we are not really very qualified. We have so many anarthas, so many unwanted desires. So the Nam is not manifesting in our tongue. So we are praying to Saranga Thakur, if he will accept us, then we can become qualified, become a disciple. We can be qualified to chant Sutra Nam. We can be qualified to release some materials. So this is called Divya Jnana, Diksha. But nowadays this is Diksha from Krishna Saraswati Thakur in his commentary. He is saying that Diksha is not like only giving, feeling here in the ear of the disciples. The definition of Divya Jnana Tadadadhyati, Ujjat Papasya Sankhar, Tasmat Diksha iti sapakta Rishika Tattva Bhule. Diksha is that process which gives this transcendental knowledge, divine knowledge, Divya Jnana. And by the power of the knowledge, all this desire of sin completely uprooted from the heart of the soul. If this desire to commit sin is still present in the heart of the sadhaka, then it is considered that he has no thinking. And only qualified sadhu, guru, he is qualified to give Diksha. He is qualified to uproot all this sin who desires from the heart of the disciple. Então hoje é o dia do desaparecimento de Bhakti Saranga, um associado eterno de Mahaprabhu. Na lila de Radha Krishna, seu nome é Nandimukhi.
Ele se manifestou então nessa vida de Mahaprabhu, e ele estava sempre cantando, ele estava desenvolvendo muito amor por Gauranga Mahaprabhu. Ele já era bem idoso, ele já estava numa idade bem avançada, mas os Vaishnavas, eles são muito humildes. Então, mesmo muito idoso, ele fez esse voto de que ele nunca aceitaria discípulos. Ele costumava adorar essa deidade de Gopinath. Todos os dias ele fazia Mangalarati, oferecia boga, fazia guirlandas, fazia puja. E naquela idade era muito difícil para ele fazer tudo isso, mas mesmo assim ele nunca desistia, nunca deixava de fazer isso. Enquanto isso, tinha um devoto de Devananda Pandita, viram isso e acharam que ele só estava fazendo um show, só estava tentando se mostrar. Então eles pegaram ele e jogaram ele para fora daquela assembleia. Então Mahaprabhu soube disso e ficou muito irado com Devananda Pandita. Então ele foi lá e falou para ele: você não sabe nada sobre o Bhagavatam, você só fala, mas você não entende de verdade o Bhagavatam. Então, depois disso, Devananda Pandita, ele ficou muito aflito e ele não conseguia mais falar os shlokas, ele não conseguia mais falar nada. Então, Mahaprabhu, um dia ele estava indo para uma das ilhas de Navadvip e ele se deparou com Srila Bhakti Sarada Thakur, que estava na beira do Jamuna, coletando água, flores para a adoração de Gopinath. E ele fazia isso todos os dias. Então, Mahaprabhu ficou preocupado por ver a sua situação, por ele estar tão idoso e fazendo tanto esforço para servir a Thakurji. Então ele perguntou: ó Sharangataka, por que você não aceita discípulos? Você deveria aceitá-los para que eles possam te ajudar a servir a Thakurji apropriadamente. Então ele falou: mas quem que me aceitaria quem aceitaria ser meu discípulo? Então Mahaprabhu disse: só vai ver Harinama para qualquer um que aparecer na sua frente. Então essa pessoa automaticamente vai se tornar qualificada. Só dê os mantras para ela e pronto, ela vai se tornar qualificada. Então essa foi a bênção que Mahaprabhu deu para ele. Então ele foi no dia seguinte e pensou: se Mahaprabhu falou, eu tenho que seguir a instrução dele, eu vou aceitar. Então ele andou por todos os lados procurando e ele não encontrava ninguém aparecia, nenhuma pessoa apta a receber esse Harinama dele. Então ele estava no rio coletando água e de repente um defunto passou por ele e tocou no seu corpo. Então ele olhou e falou: bom, se Mahaprabhu deu a instrução, eu vou ter que seguir. Qualquer um que aparecesse na minha frente, eu deveria dar Harinama e essa pessoa ia se tornar qualificada. Então ele foi e tocou no corpo nesse corpo morto e deu Harinama para ele, deu os mantras para ele. Então esse defunto, ele acordou, ele voltou à vida. E esse defunto, esse menino, ele era filho de um rei. Ele morreu picado por uma cobra. E na Índia existe este costume que quando alguém é picado por uma cobra, essa pessoa na Bengala existe esse costume. Quando a pessoa é picada por uma cobra, ela é enrolada nessas folhas de bananeira, nessas folhas de bananeira e é jogada no rio. Então, quando esse menino acordou, ele seguiu Sharangataka até o seu ashram. Depois disso, essa notícia se espalhou por todos os cantos. E se espalhou tanto que os pais do menino ficaram sabendo. Então eles vieram até o menino querendo trazer ele de volta para casa. Mas ele recusou. Ele falou para eles: vocês já me jogaram fora uma vez, vocês me consideraram como morto. E esse sábado me deu vida. Então ele recusou voltar com os pais e permaneceu lá servindo Sharangataka e a deidade de Gopinath. Então seu nome era Murari, e aí ele se tornou Sharanga Murari. Ele se tornou um grande devoto do Senhor, um grande devoto. Mahaprabhu disse que qualquer um que aparecesse na frente de Sharangataka se tornaria qualificado. Então ele seguiu a instrução, isso aconteceu de fato. Mas nós, Baladivas, nós não somos qualificados, nós não temos nenhuma qualidade, Shuddhanam não está presente nas nossas línguas. Então, nesse dia, a gente deveria orar para Sharangataka
para que nós nos tornemos qualificados. Isso é Divya Gyana, Diksha. Esse é o verdadeiro significado de Divya Gyana. É quando o sadhu ele dá esse conhecimento e essa fé no coração do sadhaka. Bhaktisiddhanta ele disse, Diksha não é só ir e falar mantras e assoprar no ouvido da outra diva, né, do discípulo. Se ainda há qualquer tendência a cometer pecados no coração, né, de um sadhaka, então esse sadhaka não tem qualificação nenhuma para dar Diksha. Só depois que ele se livra completamente de todas essas impurezas, de todos esses anartas, desses pecados, só então ele é capaz de dar isso no coração de outra entidade viva. So Diksha is not an ordinary thing that anybody can give. Diksha is the transcendental knowledge manifest in the heart of the sadhu by the mercy of Lord, by the mercy of Guru Padma. And when this knowledge manifests, he becomes free from all type of material attachments. He is qualified to Guru. One should approach such type of sadhu or Guru, according to Bhagavatam, that Tasmat Guru Prapadyate Jigyasuse Uttamam Sapte Parechanishnam Brahmane Upasmasya. Easy. This is the qualification of a real Guru or real sadhu. He must have well versed in Sabda Brahma, means the holy name. He must realize the scope of the holy name. He should chant the Suddha. What is the symptom of Suddha? How can we recognize who is chanting Suddha, who is chanting Namavas, who is chanting Namavrat, who is chanting Namavrat? Goswami mentions the symptom of Suddha is Khanti Ragat Kalapam Virakti Manasunnata Asabanda Samutpanta Nam Gana Sadhara Asakti Tad Guna Khana Priti Tad Vasatista Liti Anubhavasi Jata Bhavam. These are the symptom of that sadhu which I not only wearing sadhu sannyasi dress and big garlands, big colors. Sadhu must have the symptoms. Shastra says, we should not blindly go to his so many colors, he is a big sadhu. He looks very beautiful, he is a big sadhu. He speaks very sweetly, he is a big sadhu. He has a big position in the society, he is a big sadhu. Sadhu should be recognized according to the instruction of the scriptures. And we have to recognize Shastra is giving this meter, the symptoms. If we are blindly choosing anybody as sadhu, then we will be cheated. Bhaktivinoda Thakur is kirtan, very simple words is. Who is sadhu? Krishna Saraswati Thakur Prabhupada is kirtan Vaishnava ke. Dushta Manatuni Kisara Vaishnava. In that kirtan, very clearly he mentioned the symptom of sadhu, Vaishnava. Dushta Manatuni Kisara Vaishnava. प्रतिष्ठार करे निर्जन भरे तब हरिनाम केवल कहित. If the sadhu is chanting his holy name for getting some name, fame and prestige, he is chanting to only cheating. Shuddha cheating, pure cheating. Kevala kahita. So sadhu should be free from all this. Pranaka Kamini Pratishtha Bhagini Chhadi Achidare Sita Vaishnava.
সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত সংসার দরকার very easily, very easy words for mention the single inside. Então, Diksha não é algo ordinário, não é algo fácil que qualquer um pode dar. Diksha é Divyagana, é conhecimento transcendental que vem do coração puro, do devoto puro, e é passado para o coração do discípulo. Quando esse conhecimento se manifesta, então esse discípulo ele se tornará livre de todos os apegos materiais. Essa é a qualidade de um verdadeiro sábio. Ele é capaz de fazer isso. O sábio ele deve cantar o Shuddhanam, ele deve ter realizado a sua luta do santo nome. Mas como reconhecer que alguém canta Shuddhanam? Quais são os sintomas de Shuddhanam? Não é somente aquele que usa uma vestimenta de sábio e que tem muitos seguidores. É aquele que tem as qualidades de um sábio, que tem aquele caráter ideal de um sábio. Nunca se engane achando que um sábio ele é um sábio de verdade só porque ele tem muitos seguidores, muito poder e muita fama. O sábio deve ser reconhecido através das instruções presentes no Shastra. De outra maneira, nós seremos sempre enganados. Em uma canção de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Vaishnava aqui, ele claramente menciona todos os sintomas de um sábio. Ele fala sobre como se um sábio está cantando, se uma pessoa está cantando, mas está desejando fama, então ela só está enganando a todos. Então, é assim que um sábio verdadeiro deve ser. Ele deve estar livre de todas essas coisas, esses desejos por fama e reputação. This Jnana means this knowledge of not only Tattva Jnana. So many learned scholars who are expert in explaining the Shastras with so many nice examples, reciting so many quotations from the scriptures. But clear, if they don't have these symptoms, these qualities, their explanations are also have no value. They have only knowledge, they don't have realized it. And this realization will come only by the mercy of Sri Guru Bhagavad. And how the mercy of Guru Bhagavad will come? Only by serving unconditionally, without having any desire. If we have a little desire, we cannot cheat Guru and Krishna. They know everything, every corner of our heart. By believing this, we may cheat innocent audience. By speaking this, Tattva Siddhantas, we may bewilder the innocent audience. But we cannot bewilder Sri Guru and Gauranga Radha Krishna. মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকিকে মনে দেবে। সরল হইলে গোরার শিক্ষা উচ্চার। যদি ভজিল গোরা সরল করে নিরূপ, কুটিনাটি ছাড়ি ঘরে গোরা আসল। মনের কথা গোরা জানে, মহাপ্রভু গোরা knows everything about my mind, all about it. How you can cheat? Only by doing this. So we have to be simple. And if we are simply, without having any other desire, if we serve Guru Bhagavad, then the mercy of Guru will come. Then we will realize the purpose. Then all the symptoms will come. Another Vishwani Jatataru Visayasuna Amani Namanadam. These qualities will come. And by speaking Tattva Siddhanta, this quality will not come.
This quality will come only by serving the holy name, serving the lotus feet of Sri Prabhupada unconditionally. We are serving Gurudev, but we have so many years. So Gurudev will give me this position. When Gurudev will leave this body, I will capture this body. I will be the owner of this. If we are serving Gurudev day and night, but having this desire, when Gurudev will leave, when I will be the owner of this body. When I will be Guru, when everybody will respect me, like everybody was respecting my Gurudev. After Gurudev, everybody will respect me. If we are serving Guru Padma with this desire, then how Bhakti will come? How can we realize how this quality will come? We cannot change Gurudev, we cannot change Mahaprabhu, we cannot change Krishna. They know everything. The real disciple never sought Guru to get his position, his property, his anything. He always sought only to please him. Afterward, he has completely faith in Guru and Krishna. That wherever they will keep me, I will stay there. Whatever they will feed me, I will feed. Whatever they will give me to wear, I will wear that. From the end of his life, he considered I am a very unqualified and insignificant servant of my Guru. He never demands, oh, I am Guru. Your disciple never, even in his dream, he never thinks that I am Guru. तुम्हारा किंकर आपने जाने को गुरु अभिमान तेजी तुम्हारा उच्चिष्ट पद मेरे रूप सदा निष्कुल किसी के सिंगर हो devotee, you disciple. And to that disciple, the worship of Guru manifests. And he realizes, and all these divine qualities manifest in that disciple. Otherwise, millions of lives will be solved. Guru Padma, nothing will come to our realization. Because Guru Krishna knows everything about our desires. They will fulfill these desires. Okay, take this property, take this wealth, take these followers, but you never give his heart, the pure love for Krishna, the real wealth of Guru Padma. Guru Padma never comes to give us this material wealth, material position or material property, buildings and followers. The real property of wealth of Guru is his love and affection. It's pure devotion to the Lord, which is endless, unlimited. How much you can take it, it will never finish. The real disciples, they serve unconditionally. Then the Guru, when he knows that he is surrendering his serving the faith, he opens his heart to just take all his wealth. Then all good qualities come and people start to respect him and take our issues. He becomes sacred. He never denounced. He never did politics to become Guru. He just sought unconditional. And by the mercy of Guru, all these qualities comes through the non-manifest in that form. He becomes free from all the material desires. He always becomes satisfied. Then only he can help us. He can give this divine knowledge. He inspires everybody to serve unconditionally to the lotus feet of Sri Krishna. Then only he can help us. This is called Divya Dikya.
Divya Gyan significa esse conhecimento transcendental. Não é apenas Tattva Gyan. Diksha significa isso. Não é só um conhecimento intelectual. Muitos chamados Panditas, eles falam todos esses shlokas e tattvas complexos, falam de forma muito eloquente, mas eles só têm isso de forma externa, só um conhecimento externo, material. Eles não realizaram isso no coração. Então, como Gurudeva irá manifestar esse tipo de conhecimento transcendental nos nossos corações? Por servi-lo sinceramente. Quando esses devotos puros, eles ficam satisfeitos com o nosso serviço, então eles vão dar isso para a gente. A gente pode enganar uma audiência que é completamente inocente, que não tem noção do Shastra. Eles vão ver essa vestimenta de sadhu, vão ver a forma como a gente fala e elas podem ser enganadas. Mas Guru e Vaishnavas nunca podem ser enganados. Mahaprabhu, ele sabe de tudo o que passa na nossa mente. Então, como enganar a ele, a Guru e a Vaishnavas? Quando a gente serve sinceramente e eles ficam satisfeitos, então essas qualidades do coração deles naturalmente vêm até o nosso coração. Quando nós estamos servindo como Baladivas, nós pensamos: Gurudeva ele deu essa posição. Quando ele partir desse mundo, então essa propriedade vai ficar para mim. Eu vou receber essa herança e todos vão me servir e me respeitar assim como serviam e respeitavam a ele. Mas um discípulo de verdade, ele nunca vai pensar dessa forma, ele nunca vai desejar ter posição, ele nunca vai servir só para poder ter uma reputação. Ele só vai servir, o discípulo de verdade só vai servir para realmente satisfazer o Guru e nada mais. Ele pensa que qualquer coisa que o Guru der, ele aceita. Qualquer lugar que ele quer que eu vá, eu vou estar lá. Qualquer coisa que ele quer que eu faça, eu vou fazer. O que ele quer que eu coma, eu vou comer. Então, o discípulo verdadeiro, ele vai sempre pensar assim: eu sou mais desqualificado, eu sou mais caído, eu não tenho nada. Ele nunca vai pensar: eu sou o Guru, eu sei mais que os outros. Então, eu sou um servo insignificante. Nunca eu sou o Guru, eu sei muito. Então, só depois disso, de servir e torná-lo satisfeito com o nosso serviço, com a nossa humildade, então essas qualidades vão vir. E Krishna, ele sabe sobre todos os nossos desejos, ele sabe de tudo que se passa no nosso coração. Então, se você deseja esse tipo de coisa, fama, reputação, prestígio, Krishna vai te enganar e vai te dar tudo isso. Ele vai falar: ok, toma isso, esses seguidores, essa posição, fama, mas Bhakti ele não vai dar. Nenhum amor espontâneo vai se manifestar no seu coração. Então, o benefício real é receber esse amor puro por Deus que está presente no coração do Guru. Isso sim é riqueza, é benefício real. Quando eles estão satisfeitos, então eles vão abrir esse tesouro no coração deles. Eles vão abrir esse baú cheio de tesouros e vão dar isso. Eles nunca pedem por nada, eles não são cheios de demandas. A única coisa que eles querem é servir constantemente e, consequentemente, eles querem que nós também sirvamos constantemente. Então, quando eles ficam satisfeitos com o nosso serviço, então eles vão nos dar isso no coração, esse conhecimento transcendental. So Sarana Thakur was such type of devotee to whom Mahaprabhu himself advised him to make disciples. Then he did. And by his mercy, his disciples Murari Thakur, he became a great devotee. Because Sarana Thakur accepted him as disciples. So today on this month of Agrahan in Tradasi, Sarana Thakur he entered to his Nitya Lila.
So we are opening our humble obeisances of Pushpamdeva and begging His for His mercy. He may accept us as His disciples, then we can reconcile to chant the holy name of Mahaprabhu, Krishna, Krishna, Radha. Então, Sharangataka, ele é esse tipo de devoto, que o próprio Senhor Mahaprabhu disse a ele, o aconselhou para que ele aceitasse discípulos. Ele recebeu esse aval. Então, hoje, nesse dia de Trayodasi, ele entrou nos seus passatempos eternos em Kelila. Então, agora nós oramos para ele, para que nós possamos servi-lo e, consequentemente, nos tornarmos qualificados para cantar os santos nomes puros e servir o Senhor apropriadamente. Jai Shri Saran Thakur ki Jai. Sadhya Bhakti Mahasaya ki Jai. Shri Murari Thakur ki Jai. Jai Shri Nandan Shivo Hari ki Jai. Radha Uttam Shri Nityananda Prabhu ki Jai. Adhyana Dham ki Jai. Shri Mangala Shri Ram ki Jai. Ganga Devi ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Prabhupada ki Jai. Prabhupada ki Jai. Prabhupada Sripan Vachale Guru Guru Prabhupada ki Jai. Guru Bhavan Hari Krishna ki Jai. Vaishnav Sundar Gaur Sundar Gaur Premanandi Manchakal Durvischa Vasan Durvischa Nititanam Bhavan Guru Vaishnav. Shri Krishna ki Jai.